a autonomia da autoridade monetária. E aí queria, do Guilherme Bausa, lá do Ministério da Fazenda, já trazer esse assunto para o Ricardo Abreu, que fala ao vivo diretamente do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Ricardo, quero te ouvir, você que passou o dia todo aí pelo Congresso Nacional, o que foi dito pelos parlamentares e pouco antes da decisão do Copom, a Câmara aprovou inclusive convites, para ouvir o ministro da Economia, Fernando Haddad, e também o presidente do Banco Central. Então, diante de todo esse contexto que você ouviu aí pelos corredores do Congresso. Boa noite a você. Vamos lá, Nilson. Ótima noite a você, todos que nos acompanham aqui no Jornal das 10. Pois é, um dia de expectativas. É claro que havia muito essa expectativa bem solidificada, se a gente puder falar assim, sobre a manutenção da taxa em 13,75%. Agora, você lembra muito bem essa vontade e essa aprovação dos convites, porque é muito provável que sejam convites e não convocações, tanto de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, mas mais especificamente de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que evidencia que essa tensão e até essa cobrança por parte de alguns parlamentares dialoga muito com a postura do governo federal, do Palácio do Planalto. É claro que a gente fala especificamente dos deputados da ala governista. E assim que saiu esse resultado, eu também pude conversar com alguns deputados. Da parte do governo, a linha ali de raciocínio seguiu muito a que o Bausa trouxe agora dos integrantes ali do Palácio do Planalto, não só do ministro da Casa Civil, Rui Costa, mas também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o de uma crítica ali à postura, especialmente ao que foi relatado no documento, ligado aí a essa decisão da manutenção da taxa Selic em 13,75% e uma preocupação muito grande, sim, com a questão fiscal. Acreditam que esse resultado e essa postura do Banco Central prejudicam muito a postura e os desafios que o governo vai ter pela frente. Por outro lado, você tem uma oposição ali. É bem verdade que em alguns parlamentares ainda um pouco dividida, porque você vê também uma certa preocupação com a taxa num patamar ainda muito elevado, prejudicando de repente o crescimento econômico, mas por outro lado, ainda dentro da oposição ao governo Lula, também uma celebração de um recado claro político da autonomia do Banco Central diante dessa manutenção, mesmo com tantos recados. Você citava muito bem esses últimos episódios, envolvendo até a reunião do BNDES, o evento do BNDES, em que houve, claro, recado também para o Banco Central tentar baixar essa taxa. Então, uma comemoração também de partidos mais da ala liberal, mas de parlamentares ali que estão na oposição, alegando que o governo também precisa mostrar a sua cara e evitar também entrar em polêmicas e em críticas. A gente vai ouvir o que disseram alguns parlamentares, como os deputados Felipe Carreiras, líder do PSDB aqui na Câmara, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, mas também o senador Carlos Portinho, líder do PL no Senado Federal. Vamos ver. A inflação do Brasil não é uma inflação de demanda. Não se justifica uma taxa Selic tão alta, de cerca de 14% ao ano, nem o juro real, como acontece no Brasil, que é um dos maiores do mundo, entre 7% a 8%. Essa Selic aumenta o custo de capital, dificulta o investimento e o consumo, além de impactar na política fiscal, pois eleva o gasto com juros, principalmente da dívida indexada à Selic. É preciso muita responsabilidade para nós tratarmos deste tema. Hoje nós tivemos o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e isso, de certa forma, teve um impacto na avaliação da taxa de juros no Brasil, que infelizmente estão proibitivas e prejudicando o crescimento econômico do país. Nós estamos convidando o presidente do Banco Central para que ele possa vir à Câmara Federal e prestar esclarecimentos sobre essa decisão que o Banco Central tomou. Toda essa briga de narrativas, ainda de palanque, com relação à autonomia do Banco Central, é muito ruim. O governo precisa entender e melhorar o seu diálogo, a sua transparência com o mercado. Não adianta brigar com o mercado, porque é o mercado que investe na economia, é esse mercado que gera produção, que gera emprego. É melhor aperfeiçoar aí o diálogo e a transparência e a gente poder entender ao certo quais são os rumos do país, e isso vai levar à redução da taxa de juros.